Fala, galerinha do sétimo ano. Então, nesse vídeo eu vou corrigir a lista enviada para vocês lá no dia 8, que é sobre operações com números inteiros. E aí ela inicia com esse texto, né, que era para cada um de vocês lerem aí, tem alguns exemplos também de como realiza as operações. Então tá, você ainda não entende o que são números inteiros? Sabia que eles estão presentes em nosso dia a dia, como no preço das mercadorias, na temperatura do ambiente ou no nosso saldo da conta do banco? No caso de vocês, no saldo da conta de seus pais, né? Mas o que seriam os números inteiros, então, gente? Se você ainda não entendeu, né? Os números inteiros, eles recebem esse nome porque é um conjunto de números que recebe esse nome. E quais são os números que fazem parte desse conjunto? São esses aqui, ó. Mas são só esses? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3? Não. Por isso que tem essas reticências, ó. Para dizer que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e vai até o infinito negativo. Então, são infinitos números negativos. E também vai 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, que eram os números que nós já conhecíamos, do zero até o infinito. Então, o que surgiu de novo nesse conjunto, que recebe o nome de conjunto dos números inteiros? Os números negativos. E aí muda algumas coisas na hora de a gente fazer uma adição ou uma subtração. Você deve ter percebido que aumentou a quantidade de sinais, igual aqui embaixo nos exemplos, ó, sinais de mais, de menos, né? Aumentou na hora de fazer as contas. E aí agora eu vou corrigir a lista e explicar mais detalhado para vocês essas operações. Então, quais são as operações que nós já havíamos aprendido a fazer lá no quinto ano, quarto ano do ensino fundamental? A adição e subtração de números inteiros. A adição é quando a gente soma, faz a conta de mais, e subtração quando a gente diminui, faz a conta de menos. Então, nós temos duas situações aí quando nós temos a adição, que é quando nós estamos somando números com sinais iguais, que é esse primeiro exemplo, tá vendo? O 6 positivo com o 7 positivo. Então, quando a gente tem dois números inteiros que têm o mesmo sinal, os dois são positivos ou os dois são negativos, olha lá, sinais iguais, nós adicionamos os módulos e conservamos os sinais. O sinal. O que é adicionamos os módulos? É que a gente esquece os sinais e a gente olha só para o número. Então tá ali, ó, módulo de mais 5 é só o 5. Módulo de menos 2 é só o 2. Então, quando falar adicionamos os módulos, a gente vai somar só os números e conservar o sinal se os sinais forem iguais, como é o caso do 6 e do 7. Por isso que deu 13 positivo. No caso aqui do 5 e do 7, esse último exemplo, os sinais são iguais também. Então, a gente soma o 5 com o 7. 5 mais 7, 12. E conserva o sinal. É isso mesmo. Mesmo quando tem menos, a gente vai olhar se os dois números têm sinais iguais. Porque se tiver, nós vamos somar. Agora, se tiver sinais diferentes, como é o caso desses dois exemplos aqui, ó, menos 7 mais 4 mais 10 menos 8, a gente vai diminuir e conservar o sinal do maior. Então, nós temos aí 7 menos 4, que é 3. E o sinal do maior é o sinal do 7. Quando tem os sinais diferentes, a gente diminui, ainda que o sinal aqui seja de mais. Ó. Aqui, ó, o 4 é positivo e o 7 é negativo. Então, a gente diminui e conserva o sinal do maior. Nesse caso, ó, mais 10 menos 8, vai ficar 2 positivo. Nós podemos considerar ainda a seguinte situação. Quando nós temos ali, ó, uma adição e nós temos a presença do parênteses nessa adição. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o sinal de parênteses, como nesse caso aqui, ó, para poder separar os dois sinais que aparecem. Então, tem o parênteses para separar o sinal de mais e o sinal de menos aqui. Aqui tem um parênteses para separar o sinal de menos com o sinal de mais. Então, como que eu faço para resolver isso? A gente vai fazer um jogo de sinal que é parecido com o jogo de sinal da multiplicação. E essa tabelinha aqui mostra como que faz. Ó.
Então, eu tenho um mais fora do parênteses e um mais dentro do parênteses. O jogo de sinal diz que isso fica positivo, ou seja, positivo com positivo é positivo. Aqui é o jogo de sinal da multiplicação. Na multiplicação, toda vez que nós temos dois sinais iguais, o resultado é positivo. Então, repara, se é positivo vezes positivo, fica positivo. Se é negativo vezes negativo, no último exemplo, fica positivo. Esse jogo de sinal a gente vai fazer quando tiver aqui essa situação, né? Um sinal separado do outro pela presença do parênteses. Então, nós temos os exemplos aqui, ó, muitos sinais, né? Como que eu fiz? A gente simplifica, ó, esses dois sinais positivos, né? Fica positivo. Dois sinais diferentes, fica negativo. Aí acaba ficando mais 7 menos 5 e a gente resolve da maneira que a gente viu no exemplo anterior. Então, toda vez que eu tiver sinais separados pelos parênteses, eu preciso lembrar desse jogo de sinal, que é o mesmo da multiplicação, como nós vamos ver. Sinais iguais na multiplicação, ou, nesse caso, de ter a presença do parênteses, vai ser sempre positivo o resultado. Se é positivo e positivo, o resultado é positivo. Se é negativo e negativo, o resultado é positivo. Só vai ser negativo o resultado se os sinais forem diferentes, e nesse caso é porque a gente está resolvendo uma multiplicação de sinais. Repara, se eu tiver menos 10 mais 6, por que ficou menos 4? Porque aqui eu considero o sinal do maior no resultado. Igual aqui, ó, mais 9 menos 5. Os sinais são diferentes? Vai dar negativo? Não, nesse caso aqui eu não estou resolvendo parênteses. Então, sinais diferentes, aquela regrinha que a gente viu ali atrás, sinais diferentes a gente diminui e conserva o sinal do maior. Por que ficou mais 4? Porque o maior era 9 e o 9 era positivo. Na multiplicação e divisão de números inteiros, nós vamos ter a regrinha que eu falei para vocês, que é essa daqui. Toda vez que eu estou multiplicando dois números com sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo, independente do maior. Então, 3 vezes 4, que é positivo, dá 12, positivo. 4 vezes 9, negativo, né? 4 negativo vezes 9 negativo, dá 36, positivo. Por que positivo? Porque os sinais são iguais. 15 vezes 3, 15 dividido por 3, 5. E como os números são negativos, o resultado também é positivo. Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Tanto na multiplicação como na divisão. E sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em um sinal negativo. 6 vezes 8 é 48, mas repara que o 6 é positivo e o 8 é negativo, então vai dar menos 48. 11 negativo vezes 3, positivo, 33 negativo, porque na multiplicação ou na divisão, se os sinais são diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. Então, basicamente, essas são as 4 operações aí básicas da matemática com os números inteiros. E aí era assim que era para vocês fazerem o restante das atividades. Por exemplo, vim aqui o número 1, que agora a gente vai corrigir, né? Agora resolva as atividades a seguir em seu caderno. Copie a seguinte tabela calculando as operações de números inteiros, como no exemplo. Daí nós temos ali 4 positivo e 2 positivo, aí aqui em cima o código de x e y, né? Que é para você fazer com esses números. Aqui, x mais y, então a gente vai somar o 4 positivo com 2 positivo, olha o jeito que foi escrito. Aí a gente tinha que simplificar os sinais, né? E aí positivo com positivo ali ia ficar positivo e ia dar 6. 4 mais 2, 6. Depois, na segunda coluna, ia fazer um número menos o outro. Na outra coluna, um número vezes o outro. E na última coluna, um número dividido pelo outro. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Ó. Nessa primeira linha, vou escrever ali, ó, menos 15. Na primeira coluna não tem que somar, então vou fazer mais. E o outro número, eu tenho que colocar entre parênteses. Lembra que esse sinal de mais aqui, ele é a operação que nós estamos fazendo, que é essa operação ali em cima, ó, de soma.
E esse sinal aqui de dentro do parênteses é o sinal do número para dizer que o número é positivo. Então, o que eu deveria fazer? Deveria resolver esse sinal ali. Então, ó, positivo vezes positivo, positivo. Aí eu tirava o parênteses e depois resolvia. Quanto é menos 15 mais 5? Os sinais são diferentes, então diminui e conserva o sinal do maior, vai ficar menos 10. Então, essa era para fazer assim. Fazendo aqui na linha de baixo agora, mais 24 menos 4. É para somar os dois. Então, eu vou fazer mais 24 mais menos 4. Lembra que a gente está fazendo uma soma. Só porque é uma soma de um número positivo com um número negativo. Por isso que dá esse monte de sinais que a gente tem que escrever agora no conjunto dos números inteiros. Então, vai ficar mais 24. E aí eu faço o jogo de sinal, mais vezes menos, menos 4. Agora eu posso resolver dois números com sinais diferentes. Eu faço o maior menos o menor, 24 menos 4, 20, e conservo o sinal do maior. Então, eu posso escrever mais 20, ou eu posso deixar o 20 sem sinal. Lembra que o número positivo, eu não preciso escrever o sinal de positivo nele. Se eu escrever, não está errado, e se eu não escrever, também não está errado. Então, o resultado é 20, ou 20 positivo. Fazendo A de baixo, vai ficar menos 12 mais menos 4. Menos 12 mais menos 4. Aí eu vou simplificar os sinais aqui embaixo, vai ficar menos 12, menos 4. Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, 12 mais 4, 16, e o sinal é negativo. Daí, agora, o número negativo, eu não posso esquecer de colocar o sinal de menos. Ele tem que estar lá. Se eu não coloco o sinal de menos, o número fica positivo. Então, é só o número positivo que eu não preciso colocar sinal. Na última linha aqui, ó, menos 1 mais 0. O 0 não tem sinal, então na hora de eu simplificar o sinal vai ficar assim mesmo, ó, menos 1 mais 0, e sinais diferentes a gente diminui. Então, 1 menos 0, 1, e conserva o sinal do maior. Então, fica menos 1. Fazendo aqui agora, ó, segunda coluna, o que eu tenho que fazer na segunda coluna? Eu tenho que diminuir, ó, o primeiro número menos o segundo. Então, vai ficar lá, menos 15 menos mais 5. Mais uma vez, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Então, fica menos 15, menos com mais, menos, né? Menos vezes mais, menos, e sai o 5 do parênteses. Fica sinais iguais. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. Então, fica negativo e 15 mais 5, 20. Então, o resultado é 20, negativo. Vou fazer agora, aqui a linha de baixo, o 24 e o menos 4. Tem que fazer o que com eles? Tem que diminuir. Nessa coluna é sempre o primeiro menos o segundo, ó, igual está ensinando ali em cima. Então, vai ficar mais 24 menos 4. Aí eu tenho que simplificar o sinal primeiro. Naquele caso, menos vezes menos vai ficar mais. E aí eu vou ter dois números positivos. É só somar e conservar o sinal. Então, fica 28. Eu não vou escrever o mais 28, porque eu já sei que número positivo eu posso deixar ele sem o sinal. Na linha de baixo, vai ficar menos 12 menos 4. Simplificando os sinais, menos vezes menos fica mais, e aí fica menos 12 mais 4, sinais diferentes, faço o maior menos o menor, 12 menos 4, 8, e conservo o sinal do maior. Então, fica menos 8 ou 8 negativo. Na última linha, faço menos 1, menos 0. Como o 0 não tem sinal, para simplificar o sinal fica fácil, é só tirar o 0 do parênteses. E menos 1, menos 0. Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Só porque 1 mais 0 é 1, né?
Então, vai ficar um negativo. Na terceira coluna, agora a gente vai sempre multiplicar o primeiro pelo segundo número. Então, vai ficar assim, ó. Qual é o primeiro número lá? Menos 15. Menos 15. Vou usar esse sinalzinho aqui de vezes, diferente. Vezes mais 5. Na multiplicação, se os sinais são diferentes, o resultado sempre é negativo. E aí, o resultado é negativo e 15 vezes 5 vai dar 50, 75. Então, 75 negativo. Na linha de baixo, a gente vai fazer o 24 com o 4. Então, vai ficar 24 positivo vezes o 4 negativo. E aí, os sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. 24 vezes 4, 80 mais 16, 96. 96 negativo. Na terceira linha, nós temos menos 12 e menos 4. Então, menos 12, opa, vou colocar dentro do parênteses, menos 12 vezes menos 4. Sinais iguais, o resultado é sempre positivo, na multiplicação ou na divisão. E 12 vezes 4, 48. Então, é 48 positivo. Como positivo eu não preciso escrever o sinal, eu vou deixar só 48. Porque aí nós já sabemos que é 48 positivo. Na última linha, fica menos 1 vezes 0. E como o 0 não tem sinal, e todo número multiplicado por 0 é 0, então não tem nem como fazer o jogo de sinal aqui nessa multiplicação. E como o resultado vai ser 0, não existe 0 positivo e 0 negativo. O 0 ele é neutro. E na última coluna agora, é uma divisão do primeiro pelo segundo número. Então, agora nós vamos pegar o menos 15 e nós vamos agora dividir pelo mais 5. Aí, como que fica? Sinais diferentes, negativo. 15 dividido por 5, 3. Na linha de baixo, nós vamos pegar o 24 positivo, então eu preciso colocar entre parênteses, dividido por menos 4. E isso aqui vai ser igual a 6, só que 6 negativo, porque os sinais são diferentes. Na próxima linha, nós temos ali menos 12 dividido por menos 4. Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Eu não preciso colocar, então, o sinal de positivo. E 12 dividido por 4 é 3. Tanto na divisão como na multiplicação, os sinais só servem para eu fazer o jogo de sinal. Então, às vezes pode parecer esquisito que 24, professor, eu não sei se é 24 menos 4 ou se é 24 vezes 4. Como a gente colocou entre parênteses, o que vale é essa operação de vezes. Então, o que você vai fazer com o 24 e com o 4? Multiplicar. Nesse caso, tem um sinal de dividir. Então, o que você vai fazer com 12 e com 4? Dividir. E esses sinais? É só para você fazer aquele jogo de sinal. Então, toda vez a gente tem que perguntar, os sinais são iguais ou os sinais são diferentes? Porque se os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. E aí, todas as vezes, a gente vai ter que fazer essa pergunta de agora em diante, a partir do 7º ano, a partir do momento que nós conhecemos aí os números inteiros, agora nós teremos que fazer sempre essa pergunta e esse jogo de sinal não vai nos abandonar mais enquanto nós estivermos estudando matemática. Na última linha, menos 1 dividido por 0. Menos 1 dividido por 0, gente, essa divisão ela é impossível. Por que ela é impossível? Menos 1 dividido por 0. Porque não existe essa possibilidade de fazer. Porque, por exemplo, olha só, fazendo essa linha aqui de baixo. Por que é mesmo que a gente diz que menos 12 dividido por menos 4
por que a gente fala que é 3? Ou ainda mais simples para nós, ó. Por que é que 6 dividido por 3 a gente fala que é 2? Qual que é a prova real que nos permite provar que essa conta está certa? A gente fala que está certo porque se a gente pegar 2 vezes 3, dá 6, não é verdade? Então, por que 6 dividido por 3 é 2? Porque se eu fizer o contrário, né? Se eu fizer a prova real, 2 vezes 3 vai dar 6. E é por isso, e exatamente por isso que não existe divisão por zero. Porque quando a gente vai dividir por zero, pensa, você pega ali, ó, 5 dividido por zero. Se você me diz que é zero, você tem que afirmar isso também, ó. É zero porque 0 vezes 0 é 5? É isso? Não pode, ué. 0 vezes 0 é 5? Não é. Professor, então 5 dividido por 0 é 5. Mas aí dá na mesma, porque se for fazer a prova real, você vai ter que falar que 5 vezes 0 é quanto? É 5. E não é. É. Por isso que essa divisão por zero ela não existe, ela é impossível. Não existe uma divisão por zero. Nenhum número pode ser dividido por zero. Então, essa daqui é impossível, tá bom? Bom, corrigida número 1, a gente vai seguir para número 2. Já tem menos sinais ali para fazer, tem menos parênteses também, mas é só para a gente praticar. Eu vou enviar mais uma lista ainda para a gente praticar bastante essas operações, porque elas são novas para nós, né? Então, para quem ainda não aprendeu essa lista, está fazendo a correção agora com esse vídeo, vocês vão receber mais uma atividade com essas 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, e ainda com mais 2 que eu vou explicar. Número 2, resolva cada operação a seguir. Menos 7 mais 6. Os sinais são diferentes. Como ali não tem multiplicação e não tem divisão, vale a regra da adição, que diz o quê? Sinais diferentes a gente diminui. Então, faz 7 menos 6, que dá 1. E conserva o sinal do maior. No caso, o sinal do 7. E aí fica 1 negativo. Na linha de baixo, os sinais são iguais. Então, a gente soma. 8 mais 7 é 15. E conserva o sinal. Na linha de baixo, 10 menos 2. Sinais são diferentes. Lembra que o 10 é positivo? Porque ele está sem sinal, não tá? Então, ele é positivo. E o 2 é negativo, então a gente diminui. 10 menos 2, 8. Conserva o sinal do maior, fica positivo. 7 menos 13, menos 6. Menos 1 menos 0, menos 1. 16 menos 20, menos 4. Menos 18 menos 9, menos 27. 5 menos 45, menos 40. Como eu já repeti várias vezes essa regra, eu não vou repetir mais nessa correção. Então, menos 15 menos 7, menos 22. Correção feita da número 2. Agora a gente vai para a número 3. Que fala assim, ó, a temperatura hoje está 10 graus Celsius. Se ela diminuir 2 graus Celsius por dia, calcule como ficará daqui uma semana. Bom, se ela está hoje a 10 graus Celsius, então a gente pode escrever assim, né? Uma expressão numérica, 10. Como ela vai diminuir, então vou colocar menos 2 graus Celsius por dia. Calcule como ficará daqui uma semana. Bom, então ela vai diminuir quanto, né? Depois de uma semana. Como é 2 graus Celsius para cada dia, uma semana tem 7 dias. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, 2 vezes 7. Que eu estou fazendo 10 menos os 2 graus que vai diminuir em cada semana. E aí, resolvendo essa expressão, vai ficar 10 menos. Tem que resolver dentro do parênteses primeiro, que é 14, né? E 10 menos 14 é igual a menos 4. Ou seja, daqui uma semana a temperatura ficaria negativa. E aí você precisaria responder. A temperatura
ficará menos 4 graus Celsius. Número 4. Um alpinista, ao descer uma montanha, percebe que a temperatura aumenta 2 graus a cada dia. É o contrário da número 3, então. Quando ele saiu, a temperatura estava menos 6. 2 semanas depois, ele chegou à base da montanha. Calcule qual era a temperatura que ele encontrou ao término da descida. Ou seja, se ele chegou à base, ele estava descendo, né? E a temperatura aumentava 2 graus Celsius a cada dia e a temperatura estava a menos 6. Então, agora a gente começa a expressão com menos 6 e como ela aumenta, então agora a gente vai somar e ela aumenta 2 graus a cada dia também, só porque ele levou 2 semanas para descer. Então, vai ser 2 graus vezes 14 dias agora. 14 dias porque são 2 semanas. E aí, resolvendo, vai ficar menos 6 mais 28. E aí, menos 6 mais 28. 28 menos 6 vai ficar 22. Os sinais são diferentes, a gente diminui e conserva o sinal. A resposta seria, então, vamos ler a pergunta de novo, calcule qual era a temperatura que ele encontrou ao término da descida. A temperatura era de 22 graus Celsius. Número 4 corrigida. A gente vai partir agora para o número 5. A soma e a diferença entre menos 5 e 7 valem respectivamente. Então, primeiro, o que significa essa palavrinha respectivamente? Essa palavrinha significa nessa ordem. Toda vez que vem essa palavrinha bonita aí, respectivamente, ela significa nessa ordem. Como assim nessa ordem? Ele quer saber primeiro a soma. Vamos lá, o que ele pediu? Ele quer saber primeiro a soma e depois a diferença. Então, eu vou calcular aqui, ó, a soma. Como que é a soma? Menos 7 mais 5. Ou seja, vai ficar menos 2. E depois ele quer a diferença. Então, o que é a diferença? Quando a gente diminui. Então, a diferença vai ficar menos 7 menos 5. Sinais iguais, a gente acaba somando e conservando o sinal. Então, é menos 2 e 12, nessa ordem. Ou seja, menos 2 e menos 12, que é a alternativa D, a alternativa correta. Na número 6, José depositou em sua conta bancária as importâncias de R$300 e R$200. O que é depositar, gente? Depositar é quando você pega um dinheiro e coloca esse dinheiro na conta de alguém lá no banco. Então, a pessoa passa a ter aquele dinheiro que você depositou. Se o José depositou na conta dele, então ele depositou na sua própria conta. Por isso que está escrito, ó, depositou em sua conta. Se ele depositou 300 e 200 reais, então ao todo ele depositou 500, não foi? Então, a gente anota positivo para representar a quantia que ele depositou. Posteriormente, ele retirou 350 e 250 reais. Então, se a gente fosse fazer direitinho, ficaria assim, ó. Dentro de parênteses, a gente coloca a quantia que ele colocou. E depois a gente coloca também a quantia que ele tirou. Ele tirou menos 350, menos 250. Posso até não precisar colocar esses parênteses que fica certo. E aí como que fica? 200 mais 300 fica 500. 350 menos 250, quer dizer, menos 350 menos 250, a gente soma e conserva o sinal, vai ficar 600. Ou seja, no final das contas, ele depositou 500 e tirou 600. Significa, então, que ele ficou com um saldo negativo de menos 100. Ele ficou devendo R$100 ao banco, porque ele tirou mais dinheiro do que ele tinha colocado.
O saldo de sua conta corrente, representado com números relativos, é de quanto? O saldo de sua conta corrente é de menos, vai aparecer desse jeito para ele lá no banco, ó, ele tem menos R$100. Olha o sinalzinho de menos aqui, de menos porque ele retirou mais dinheiro do que ele tinha. Aí pode isso, professor? Como que ele tira mais dinheiro do que ele tinha? É porque acaba que o banco empresta dinheiro para quem vai lá tirar. Ah, então eu posso ir lá tirar? Bom, o banco empresta, só porque o banco também cobra muito caro. Então, se, por exemplo, ele tirou R$100, né, ele pegou emprestado do banco ali R$100. Quando ele for pagar o banco, ele não vai ter que pagar mais só R$100, não. Dependendo do tempo que ele demorar para pagar, ele vai pagar mais e bem mais do que R$100. R$110, R$150. Então, você pode até tirar mais dinheiro do que você tem, mas no fim das contas você fica devendo e devendo muito mais do que aquilo que você pegou. Número 7. A respeito do produto entre números inteiros, assinale a alternativa correta. O que é produto mesmo? É multiplicação. Então, essa palavrinha produto é o mesmo que multiplicação. A multiplicação, ó, o produto, então a gente pode ler também, a multiplicação. O produto entre dois números inteiros sempre tem resultado positivo? Não é verdade. Só vai ser positivo se os dois números tiverem sinais iguais. Então, essa está errada, é para assinalar que é correta. O produto entre dois números inteiros com sinais negativos tem resultado negativo? Mentira também, está errada. O produto entre dois números inteiros com sinais negativos tem resultado positivo. Letra C. O produto entre dois números inteiros com sinais positivos tem resultado negativo? Falsa também, está errada essa. Como ficaria certo? O produto entre dois números inteiros com sinais positivos tem resultado positivo também. O produto entre dois números inteiros diferentes tem resultado negativo? O produto entre dois números inteiros diferentes não falou dos sinais, então ela está errada também. Tinha que falar sinais diferentes, aí sim o resultado é negativo. Letra E. O produto entre dois números com sinais diferentes tem resultado negativo? Verdadeira. Então, essa é a alternativa verdadeira. Vamos de novo aqui na letra D. O que está errado? Porque só falou dois números diferentes. Olha na letra E. Falou dois números com sinais diferentes. Então, na letra D não se referiu aos sinais, se referiu apenas aos números. Por isso que é errado. Número 8. Marlene vai pagar uma dívida de R$300, dividindo-a em 5 parcelas iguais. Represente essa situação escrevendo uma operação com números inteiros negativos e positivos. Se ela vai pagar uma dívida de R$300 e ela vai dividir essas parcelas ali em 5 parcelas iguais, qual será o valor de cada parcela? Então, a gente vai pegar menos 300 dividido por 5. Por que menos 300? Porque ela vai pagar uma dívida. Então, ela está devendo ali R$300. 300 dividido por 5 vai dar 60. Mas ali é uma divisão com números com sinais diferentes. Então, o resultado é negativo. Ficaria ali menos 60 cada parcela que ela pagaria. Então, a gente representou essa situação com números negativos e positivos. Positivo, o número de parcelas, que era 5. Negativo, a dívida de Marlene, que era de R$300. Então, essa era a lista que eu enviei para vocês no dia 8, corrigida. E boa parte dos exercícios da nova lista são de operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, com mais 2 operações aí novas para nós.
Então, muito obrigado aí, espero que vocês tenham aprendido e entendido melhor a matéria com essa correção.